noite, irmãos. É um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos nesta noite, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor para que possamos crescer juntos, na esperança que temos em Cristo. Como o pastor Wellington falou, eu já conheço a maioria dos jovens aqui da igreja, mas para os irmãos que não me conhecem, meu nome é Josué. Eu sou de Boa Viagem, lá no Sertão Central. O Senhor tem me dado o privilégio de servir lá na Igreja Evangélica Boa Viagense como pastor auxiliar desde 2019. Então tenho servido ali, tem sido muito bom. O Senhor tem me dado muitas oportunidades, tenho crescido bastante, tenho podido ajudar outros também ali naquele lugar. Bom, no penúltimo cântico que nós cantamos, o cântico inicia com a seguinte pergunta: o que pensar na aflição? E quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós vemos esse pensamento, essa pergunta se repetindo diversas vezes. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós vemos diversos tipos de salmos. Nós temos salmos de louvor, quando o povo de Israel ganhava uma batalha, ou quando o povo de Israel ia ao templo louvar a Deus, eles cantavam aqueles cânticos alegres, cânticos de alegria a Deus. Mas nós temos também os salmos de lamentação, momentos em que o povo estava triste, quando o povo perdia uma guerra, quando o salmista passava por uma dificuldade, quando estava sendo perseguido, escrevia aqueles cânticos e aqueles cânticos eram cantados por todo o povo. O povo de Israel sempre foi estimulado e o Senhor sempre mandou que o seu povo cantasse, que o seu povo louvasse a Deus, tanto nos momentos alegres como também nos momentos de aflição. E quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós também encontramos um outro tipo de salmo que são os salmos didáticos. Quando o povo passava por um momento difícil ou quando o povo passava por um momento alegre, eles precisavam olhar para o Senhor, eles precisavam olhar para o Deus de Israel e ser ensinados pelo Deus de Israel para que eles pudessem se manter firmes no Senhor. Os salmos didáticos eram usados então para que o povo aprendesse e lembrasse repetidas vezes lições preciosas que o Senhor queria passar para o seu povo. E o salmo de número 44 é um desses salmos. Um salmo de lamento, mas também um salmo didático, para que no momento da dificuldade, para que no momento da aflição, o povo pudesse olhar para o Senhor e continuar firme em Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias no salmo de número 44, leamos essa porção da palavra do nosso Deus. Salmo de número 44, ao mestre do canto dos filhos de Corá, salmo didático, a partir do versículo de número 1, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste de nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora, e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos.
Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos odeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti nesse momento, te pedindo que o Teu Santo Espírito ilumine, Senhor, as nossas mentes, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos ser moldados, Senhor, de acordo com aquilo que Tu queres para as nossas vidas, para que possamos cada vez mais nos parecer com Cristo, o nosso Salvador. Fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos, te pedindo também, Senhor, que possas retirar de nós tudo aquilo que te desagradas. Perdoa, Pai, os nossos pecados, é o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Como dissemos, o Salmo 44 é um salmo didático. Um salmo que muito provavelmente foi escrito depois de uma derrota do povo de Israel, mas que não foi cantado uma única vez. Era cantado sempre, para que o povo se lembrasse daquela lição que eles aprenderam em um momento da sua história, para que eles se fortalecessem em Deus, para que eles olhassem para o Senhor, para que eles não olhassem para os seus inimigos, para a força dos povos vizinhos e achassem que estavam sozinhos, que tinham sido abandonados por Deus. O Salmo 44 começa dizendo: ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para o momento em que o povo de Israel saiu do Egito, no tempo em que eles estiveram no deserto e a conquista da terra prometida, quando nós olhamos para aquele momento da história, nós vemos que diversas vezes o Senhor, através dos seus servos, diz ao seu povo: não se esqueçam, lembrem daquilo que eu fiz, lembrem de como eu estive com vocês, lembrem de como eu os ajudei, lembrem de como eu tirei vocês da terra do Egito, não se esqueçam dos meus benefícios, não se esqueçam de quem eu sou, não achem que vocês são fortes. O Senhor sempre disse isso ao seu povo. E além disso, o Senhor disse que eles precisavam passar essa instrução às próximas gerações. Aquelas verdades precisavam ser sempre lembradas pelo povo de Israel. Eles precisavam lembrar quem era o Deus a quem eles serviam. Eles precisavam lembrar de como o Senhor os ajudou. Eles precisavam lembrar que eles só estavam lá na terra prometida por causa da graça de Deus. Precisavam lembrar que eles não tinham poder nenhum para conquistar aquela terra, mas que o Senhor os ajudou, os levou até lá. A palavra de Deus nos diz que quando o povo se esquecesse disso, quando o povo achasse que eles é que tinham força, quando o povo achasse que eles é que tinham conquistado aquela terra pela sua própria força, pelo seu poder, eles seriam castigados, eles sofreriam, porque eles se esqueceriam do Senhor e passariam então por grandes tribulações. Versículo 2 diz:
Por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 9, versos 4 a 6, o Senhor diz o seguinte: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor, teu Deus, as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio capítulo 7, versos de 7 a 9, diz ainda assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O povo de Israel precisava lembrar disso. Eles não tinham força nenhuma, eles não eram grandes, eles não tinham poder para a guerra, eles não tinham nada que mostrasse que eles eram grandes, mas eles tinham o Senhor, eles tinham o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que estava com o seu povo, que amou aquele povo, que escolheu aquele povo e os resgatou, os trouxe da terra do Egito. Assim como o povo de Israel lá no passado precisava lembrar disso, nós também precisamos lembrar que nós não somos nada. Nós não somos grandes, nós não somos poderosos, nós não temos um valor em nós mesmos para que o Senhor nos chame, para que o Senhor nos ame, para que o Senhor nos salve. Mas o nosso Deus, pela sua graça e misericórdia, nos chamou, nos salvou, nos deu o seu Filho, entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. O sentimento de orgulho precisava passar longe do povo de Israel. E esse mesmo sentimento precisa passar longe da igreja de Cristo hoje. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós não temos mérito algum na nossa salvação. Nós precisamos lembrar disso. O povo de Israel precisava lembrar dessa verdade lá no passado. Quando nós olhamos para a história de Israel, para aqueles momentos da destruição de Jericó, dos momentos em que o povo de Israel ganhou grandes batalhas, na nossa imaginação, quando ouvimos essas histórias, podemos até pensar que eram guerras de igual para igual, mas na grande maioria das vezes não era. O povo de Israel não tinha força, não tinha poder para vencer aquelas nações. Se nós olharmos para a história do povo, quando o povo conquistou a terra, passou o período dos juízes, quando nós chegamos no final do período dos juízes, que Saul é empossado, ungido como rei do povo de Israel, no reinado de Saul, na maior parte daquele reinado, a Bíblia nos diz que o povo de Israel não tinha uma espada para ir para a guerra. O povo de Israel não tinha poder nenhum. Os filisteus tinham espadas, eles podiam fazer espadas, eles tinham poder para vencer o povo. Mas o povo de Israel não. O povo precisava depender somente de Deus. Eles precisavam lembrar sempre que era o Senhor que cuidava deles, que eles não tinham poder em si mesmos. E o Senhor cuidava daquele povo com amor, com graça. Dava grandes vitórias ao povo de Israel, não porque eles mereciam, mas por causa do amor, da misericórdia, da lealdade do nosso Deus. Quando nós olhamos para o reinado de Davi, quando o povo, depois de ser muito abençoado por Deus, cresceu, ganhou poder, ganhou riquezas, passou a ter um poder de guerra maior, quando o rei Davi quis contar o povo para saber o tamanho do seu exército, o Senhor castigou o rei, o Senhor castigou o povo, para lembrar mais uma vez, vocês não são nada sem mim, vocês precisam confiar em mim,
Vocês precisam lembrar que eu sou soberano e que eu é que cuido de vocês. É isso que o Senhor nos mostra através de toda a história do seu povo, e é isso que o Senhor mostra na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Quando nós olhamos para as nossas vidas e pensamos em todos os momentos em que achamos que podemos dar conta de nós mesmos, que podemos confiar em nós mesmos, nós podemos lembrar também de tantas vezes que o Senhor nos mostrou que nós não somos nada, que nós precisamos confiar somente no nosso Deus. Versículo 4 diz assim: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés aos que se levantam contra nós. Aqui o povo de Israel reconhece: o Deus de Israel não é só o Deus daquele povo, mas é o rei daquele povo. É o soberano que cuida, que manda, e eles precisam obedecer. E ele lembra: com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Por causa do Senhor, por causa da graça do Senhor, da misericórdia de Deus, do auxílio de Deus, aquele povo pôde vencer os seus inimigos. Sem o Senhor, isso jamais teria acontecido. Quantas histórias nós temos em que o povo estava totalmente só, totalmente destruído, sem poder nenhum, e o Senhor mostra o seu poder livrando o seu povo, guardando o seu povo, preservando o seu povo. E quantas histórias nós mesmos, como igreja do Senhor hoje, não podemos contar. De tantas vezes que o Senhor nos livrou, tantas vezes o Senhor nos guardou, tantas provas do poder, da graça, da misericórdia do Senhor nós temos nas nossas vidas. A maior delas, claro, a nossa salvação. Não tínhamos poder nenhum para nos salvar, mas o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. Nós precisamos nos alegrar com isso. E precisamos lembrar disso a cada dia, para no momento da aflição, no momento da dificuldade, lembrarmos: o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor não nos abandonou. Assim como no passado Ele cuidou do seu povo, assim como Ele já nos salvou, assim como Ele já cuidou de nós, Ele continuará cuidando. Não confio no meu arco, não é a minha espada que me salva. Como falamos em um momento da história do povo de Israel, nenhuma espada eles tinham para confiar nela. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Por causa de tudo aquilo que o Senhor fez, o povo louvava o nome do Senhor, o povo exultava, o povo se alegrava. Como é bom nos alegrarmos naquilo que Deus tem feito na nossa vida. Como é bom nos alegrarmos nas vitórias que o Senhor tem nos dado. Como é bom nos alegrarmos na nossa salvação. Como é bom nos alegrarmos vendo o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes na nossa vida diária. No pão que Ele provê para cada um de nós a cada dia. Nas pequenas alegrias que o Senhor nos dá. E até mesmo, claro, como nós vamos ver um pouco mais adiante, nas dificuldades que nós passamos. É muito bom ver a graça e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas e poder louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz por nós. Era isso que o povo precisava fazer no passado, é isso que nós precisamos como povo de Deus fazer também nos nossos dias. Mas no versículo 9, a coisa muda de figura. O salmista estava louvando ao Senhor, agradecendo, lembrando de tudo que Deus fez no passado. Mas no momento em que ele estava lembrando de tudo isso, ele estava passando por grandes provações. O povo que teve grandes vitórias estava agora derrotado. O povo que passou por muitos momentos com o Senhor estava agora passando por grande aflição. No versículo 9, então, nós lemos: Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha. A palavra do Senhor nos diz que Deus plantou Israel lá no lugar onde o Senhor os colocou, na terra prometida, como uma planta. Ele plantou o povo ali. E a figura agora usada pelo salmista é como se o Senhor tivesse arrancado aquela planta e jogado aquela planta fora. Como se o Senhor tivesse tirado e dito: eu não quero mais, essa planta não me agrada mais. É arrancado pela raiz ali. Agora com desprezo. O Senhor que cuidou do povo de Israel no passado, agora não queria mais saber daquele povo. Essa é a sensação do salmista.
E o Senhor que os gloriou no passado, agora os expôs à vergonha. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, como vimos, esse versículo, no versículo 9, como lemos, agora porém nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha e já não sais com os nossos exércitos. O Senhor que ia adiante do seu povo, agora não, o salmista tinha a sensação de que o Senhor não ia mais com a nação. Toda a nação de Israel tinha essa sensação. O Senhor não nos ajuda mais, o Senhor não nos guia mais, o Senhor não está mais com o seu povo. Quando nós passamos por dificuldades, quando passamos por aflições, quando passamos por circunstâncias que fogem do nosso controle, nós muitas vezes somos levados a pensar assim também. Pensar que o Senhor não está mais conosco, que o Senhor não nos ama mais, que o Senhor não deseja mais cuidar de nós como cuidou no passado. Esse sentimento do salmista era muito recorrente e é recorrente também nos nossos dias. Nós muitas vezes somos levados a pensar assim, mas nós não podemos deixar o nosso pensamento nesse lugar. Nós não podemos viver com esse pensamento. Nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor fez e olhar também para aquilo que o Senhor promete que Ele ainda fará com o seu povo. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. O povo que antes chegava e os inimigos fugiam, os inimigos temiam só em ouvir falar no nome de Deus, agora era esse povo que batia em retirada. Agora era o povo de Israel que não tinha mais o auxílio do Senhor. Era o povo de Israel que não via mais as vitórias como via outrora. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Nós vemos na história do povo que o povo de Israel por diversas vezes foi espalhado entre as nações, foi levado, tirado da sua terra, porque pecaram contra o Senhor. Muitas vezes o povo foi espalhado porque pecou. Quando nós olhamos lá para o livro de Deuteronômio, o Senhor diz: se vocês esquecerem de mim, se vocês pecarem, uma das consequências do pecado é que o povo seria tirado da terra. O povo estava fora da terra, mas nós vamos ver que não era por causa de pecado, nós vamos ver um pouco mais adiante. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Sabe quando você tem uma coisa na sua casa que você comprou, que você usou, que você cuidou, que você guardou, mas você perde o interesse por aquilo ali, aquilo perde a serventia, e você, para se livrar daquele entulho, você vende por qualquer preço. O preço que pagar você vende só para não ter um prejuízo muito grande. A sensação do povo de Israel era essa. Como se Deus tivesse cuidado daquele povo, plantado aquele povo, cuidado, guardado, feito aquele povo prosperar, mas Deus disse: não quero mais, vou vender, agora está me dando muito trabalho. O preço que pagarem eu vendo, eu não quero nem ganhar lucro com esse povo. Eu vou entregar, vou vender para matar mesmo, para que o povo seja destruído. Essa era a sensação do povo de Israel naquele momento, como se o Senhor estivesse abandonado totalmente. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações. Imagina a tristeza daquele povo, de olhar para as nações vizinhas e ver que agora eles viraram ditado. Sabe quando alguém faz alguma coisa e vira referência naquilo ali? Fulano fez tal coisa, vai fazer igual fulano, parece fulano, está agindo igual fulano. Nas nações vizinhas agora se dizia, quando alguém era motivo de chacota, motivo de zombaria: nossa, isso aí parece o povo de Israel, aquele povo abandonado, que não cresce mais, não prospera mais, não é mais guardado pelo seu Deus. O povo virou ditado, virou zombaria, virou chacota entre as outras nações. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. Era como se o povo olhasse, balançasse a cabeça, dizendo: esses aí não tem mais jeito não, esses aí foram abandonados mesmo. O Deus desse povo aí não quer mais nada com eles. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós precisamos lembrar que as nações,
As nações vizinhas que criam em deuses falsos, criam em deuses territorialistas. Então, um povo tinha o seu Deus que cuidava daquele território. Outro povo tinha um Deus que cuidava de outro território, e a nação que estava naquele território precisava servir aquele Deus para que ele abençoasse aquele povo. E agora o Deus de Israel, que cuidava daquele território, não estava mais guardando o seu povo, e aquilo ali era motivo de zombaria entre as nações. Era isso que as nações vizinhas pensavam. E o povo de Israel certamente se entristecia muito com isso. A minha ignomínia, a minha vergonha está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Imagine a dor, a tristeza daquele povo passando por tudo isso. Quando nós pensamos na nossa vida, nós pensamos e passamos por situações assim também. Muitas vezes nós nos perguntamos, por que, Senhor? Passamos por dificuldades e às vezes até nos envergonhamos por causa daquilo que está passando na nossa vida. Muitas vezes nos perguntamos os motivos, não sabemos explicar, as pessoas nos questionam, nossa, por que você está passando por isso? Nossa, por que isso está acontecendo? Nós não sabemos dizer. O povo de Israel não sabia responder a essas perguntas, não sabia responder às outras nações. O povo de Israel estava sofrendo, estava passando por uma grande tribulação, por uma grande dificuldade, e não sabia por quê. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos várias vezes essa situação se repetindo. O povo sendo tirado da sua terra, o povo sofrendo, sendo dominado por outras nações, sendo castigado, passando por inúmeras dificuldades. Qual que é a conclusão lógica para nós? Qual que era a regra? O que é que nós pensamos? O povo pecou. O povo foi infiel ao Senhor. Porque lá em Deuteronômio Deus diz, se vocês pecarem, vocês serão castigados. Se vocês pecarem, se vocês se esquecerem de mim, vocês vão passar por tribulações. Então essa é a conclusão lógica. Nós podemos olhar para esse texto, olhando até aqui e dizer, o povo pecou, o povo está sendo castigado. O povo se esqueceu do Senhor, por isso o povo está sendo castigado. Essa é a nossa conclusão lógica. Mas o próximo versículo nos mostra que não. O próximo versículo nos diz assim, versículo 17. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Por que o povo estava passando por tudo isso? Se o Senhor prometeu lá no passado que se o povo fosse fiel, o Senhor abençoaria o povo. Se o povo fosse fiel ao Senhor, o Senhor seria fiel ao seu povo, guardaria, cuidaria do seu povo, seria gracioso, misericordioso para com o seu povo. Por que agora o povo, sendo fiel, estava passando por todas essas situações? O salmista diz, nós não nos esquecemos da tua aliança, nós não deixamos de guardar a tua lei. Contudo, tudo isso, toda essa dor, toda essa dificuldade nos sobreveio. A situação aqui era diferente. O povo de Israel estava sofrendo não porque foram infiéis, mas justamente pelo contrário, estavam passando por dificuldades por causa da sua fidelidade. Num mundo totalmente contrário a Deus, totalmente que desprezava totalmente o Senhor, que se colocava contra Deus, o povo permaneceu fiel. E por isso eles sofriam, por isso eles eram atacados, por isso eles eram perseguidos. Mas em tudo aquilo ali, o Senhor não abandonou o seu povo. Era isso que o povo de Israel precisava lembrar. É por isso que o salmista inicia o salmo falando daquilo que Deus fez no passado, para que o povo pudesse lembrar que mesmo no meio das tribulações, o Senhor continuava cuidando do seu povo. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Se o povo tivesse pecado, o Senhor não ia saber e o Senhor não ia castigar o seu povo por isso?
Claro que o Senhor saberia, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece aquele povo, mas aquele povo estava sofrendo dificuldade, mesmo vivendo em fidelidade a Deus. O que o povo de Israel precisava lembrar naquele momento era que o Senhor continuava cuidando deles. O povo de Israel não podia encher o seu coração de orgulho em momento algum. Isso aqui que nós estamos vendo, quando o salmista olha para Deus e diz: Senhor, nós não pecamos, por que nós estamos passando por isso? Não, o salmista não está falando com o sentimento de: Senhor, nós somos tão bons, nós somos tão fiéis, como que o Senhor permite? Com o coração cheio de orgulho, achando que o Senhor precisava fazer com que o seu povo ganhasse a batalha porque o seu povo era bom. Não é isso que se passa no coração do salmista. Não é esse sentimento de orgulho, de querer que o Senhor faça alguma coisa como se o Senhor tivesse a obrigação. Não, o salmista, quando ele diz isso aqui, ele fala porque ele reconhece que eles só continuavam fiéis porque o Senhor os ajudava. Se nós olharmos lá para o Salmo 66, os versículos 7 e 8, um salmo muito parecido com esse que nós acabamos de ler. Um momento em que o Senhor também entregou o seu povo nas mãos dos inimigos. O salmista diz assim, nos versículos 7 e 8: Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos do nosso Deus, versículos 8 e 9. Bendizei, ó povos do nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. O povo só estava em pé, o povo só estava firme porque o Senhor os preservava firme. Aquele povo não podia olhar para Deus e dizer: Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós não deixamos de ir ao templo, nós não deixamos de fazer o sacrifício, nos ajude, nos salve, nós merecemos, nós somos bons, nós somos fiéis, seja fiel também. O povo não podia jogar na cara de Deus. O Senhor sabia o que estava fazendo, e o povo só estava suportando toda aquela tribulação porque o Senhor Deus estava com eles, porque o Senhor Deus não permitia que eles escorregassem, que eles resvalassem. Nós não podemos nos colocar diante do nosso Deus e dizer: Senhor, eu estou sempre na igreja, Senhor, eu leio a Bíblia diariamente, Senhor, eu faço as minhas orações, eu me coloco diante do Senhor, eu ajudo, eu dou a minha oferta, eu faço isso, eu cuido de tal e tal ministério, abençoe a minha vida, não me deixe passar por dificuldade. Nós não podemos dizer isso de maneira alguma. A nossa atitude, o nosso coração não pode em momento algum se encher de orgulho achando que nós merecemos alguma coisa. O nosso coração deve se encher de gratidão a Deus pelo seu cuidado. Nós devemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, obrigado, porque mesmo não merecendo coisa alguma, o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo nos momentos das dificuldades, o Senhor não permite que nós caiamos. Por isso, por causa da tua graça, da tua misericórdia, eu quero estar sempre no meio do teu povo, eu quero louvar ao Senhor, eu desejo ler a palavra de Deus, eu vou viver uma vida de oração. As nossas atitudes externas devem ser o resultado daquilo que está no nosso coração. Nós não podemos fazer alguma coisa para barganhar com Deus, mas as nossas atitudes, o vir à igreja, o ler a Bíblia, o orar, o servir em um ministério, dar oferta, deve ser o resultado de um coração que reconhece que tudo que nós temos vem de Deus, de que sozinhos nós não somos nada, não merecemos nada e não conseguiremos nada. O povo de Israel estava passando pelas piores dificuldades, mas em tudo aquilo ali, eles continuaram firmes porque o Senhor estava com ele. Quando nós passarmos por dificuldades, é isso que nós também precisamos nos lembrar. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos seus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações?
mas por amor de Ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. A leitura feita pelo nosso irmão, pelo Carlinhos, aqui no início do culto, é uma leitura lá do Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo, ele aplica esse salmo para a vida da igreja. Lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos passar pelas piores dificuldades. Nesse mundo nós sofreremos muitas aflições, seremos perseguidos por causa de Cristo, passaremos por muitas coisas. O Senhor nos provará, o Senhor nos fará crescer no meio dessas dificuldades, mas em todas essas coisas nós devemos lembrar que nada pode nos separar do amor do nosso Deus. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos chamou, Ele nos salvou e nada nos arrebatará das suas mãos. Essas verdades nós precisamos nos lembrar. O Salmo 44, escrito lá na antiguidade, era sempre repetido pelo povo, para que eles sempre se lembrassem disso, para que eles nunca se esquecessem de que mesmo imerecedores, de que mesmo fracos, pobres, eles serviam a um Deus grandioso, um Deus misericordioso, que cuidaria deles em todo momento. Então, o apóstolo Paulo sabia muito bem disso. O apóstolo Paulo, que foi provado de muitas maneiras, passou por diversas situações, perigos de morte, dores, perseguição, em todos aqueles momentos, ele lembrava: o Senhor está comigo. Eu sou entregue à morte, eu passo pelas piores dificuldades, mas o Senhor não me abandona. Não porque eu mereço, não porque eu tenha uma força especial em mim, mas porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel às suas promessas. Quando nós olhamos aqui para esse salmo, essa linguagem que o salmista usa, somos entregues à morte diariamente, considerados como ovelhas para o matadouro, os povos vizinhos olhavam e diziam: aquele povo ali é fácil demais de matar. Eles são como ovelhas, a gente vai lá, mata quantos quer, pega quantos quiser, leva, faz de escravo, vende da maneira que quiser. Era isso que os povos vizinhos pensavam. O povo era entregue por causa do Senhor, pela sua fidelidade a Deus. O povo passava por inúmeras dificuldades, mas como nós vemos lá em Romanos capítulo 8, o Senhor, Ele continua cuidando de nós, e Ele nos promete que nada nos separará do amor de Cristo. E aí, a partir do versículo 23 até o versículo 26, o salmista, ele clama ao Senhor, ele faz uma oração, ele pede a Deus: Senhor, me livra, livra o teu povo, livra a nação de Israel desse grande sofrimento. Ele diz: desperta, porque dorme, Senhor. Ele achava que o Senhor não estava ali cuidando do seu povo, era a sensação que ele tinha, e ele clama: desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó. Essa expressão usada aqui era como se eles estivessem tão abatidos, tão tristes, tão deprimidos realmente naquela situação, naquela dor, naquela amargura, que eles estavam tão grudados à terra, tão caídos na sua tristeza, que eles já estavam se sentindo como mortos, se sentindo como se não tivesse mais esperança, como se não tivesse mais jeito ali para aquela situação. Então, o nosso corpo como que pegado ao chão, levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Aqui o salmista clama ao Senhor, e ele, na sua oração, nós podemos ver, ele não diz: Senhor, resgata-nos porque merecemos, Senhor, resgata-nos porque somos fiéis, Senhor, resgata-nos porque somos bons, porque somos fortes, porque somos melhores. Ele diz: Senhor, resgata-nos por amor da tua benignidade, do teu amor leal, da tua misericórdia. Resgata-nos não porque nós merecemos, mas porque nós servimos a Ti, o Deus grandioso, soberano sobre tudo que existe. Quando nós olhamos para isso aqui, vemos um cântico que era repetido e que certamente ajudou o povo a caminhar em momentos muito difíceis. Nós passamos por diversas situações, nós passamos por muitos momentos nas nossas vidas onde nós percebemos claramente que nós não temos o controle de nada, que é o nosso Deus que cuida de todas as coisas. Que nesses momentos nós possamos clamar ao nosso Deus, não baseados na nossa força,
mas baseados na graça, na misericórdia, no poder do nosso Deus. Possamos lembrar de onde nós fomos tirados. O Senhor, Ele nos resgatou da morte, Ele nos resgatou da escravidão do pecado, nos deu vida, não por merecimento nosso. Ele não fez isso porque nós éramos bons, mas por quem Ele é. Nós possamos lembrar disso. E nessa certeza que nós possamos caminhar até o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. Então, assim como o povo de Israel no passado precisava contar às novas gerações os grandes feitos de Deus, que nós, como Igreja do Senhor hoje, não deixemos de falar daquilo que o Senhor fez por nós. Nós possamos nos lembrar da salvação que Ele nos deu, e não somente disso, mas de como o Senhor nos preserva, cuida de nós a cada dia, nos mínimos detalhes. Quando passarmos por situações difíceis, que a graça passada de Deus, aquilo que Ele já fez no passado, nos ajude a lembrar que Ele jamais abandonou e jamais abandonará o seu povo. Que possamos olhar também para o futuro, nos fortalecendo na esperança que nós temos no nosso Senhor Jesus, nos fortalecendo na esperança que temos em Cristo. Olhemos sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que nós não merecemos nada, mas que Ele é poderoso para nos guardar até o dia em que estivermos com Ele, até o dia da redenção final. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, assim como ensinou o seu povo no passado, que esse salmo tão precioso nos ajude a caminhar firmes em Cristo, nessa caminhada, olhando sempre para o nosso alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. Nós não merecemos nada, mas o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Que nós possamos, Senhor, a cada dia ser fortalecidos nessa verdade, lembrando que sem Ti, Senhor, nós estamos totalmente perdidos, mas contigo nós temos esperança, uma esperança eterna, que nada pode tirar de nós, uma esperança que foi mostrada a nós e assegurada para nós pelo Teu Filho Jesus, uma esperança de que nós jamais seremos arrebatados das mãos do nosso Salvador e de que um dia seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Nos abençoa, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, guarda, Senhor, o Teu povo como tem feito até aqui. Muito obrigado, Senhor, por quem Tu és. Em nome de Cristo, nosso Salvador, que oramos. Amém.